Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Mãozinhas que Fazem. O Minhocário é uma tecnologia que promove a transformação dos resíduos orgânicos com a ajuda de minhocas. Nele, os restos orgânicos são transformados em humus e biofertilizante líquido, dois adubos de ótima qualidade. Ou seja, o minhocário ajuda a reduzir em até 50% dos resíduos gerados em nossas casas, ajuda a reduzir a quantidade de resíduos que vão para aterros sanitários, estimulam pessoas a terem uma alimentação mais saudável, geram adubo, também promovem o cultivo de plantas. Esses e outros assuntos vão ser abordados hoje aqui no nosso programa com essas duas lindas convidadas aqui, que vão falar também sobre sustentabilidade. Né? Sejam bem-vindas, Gabriela e Leila. Vamos lá. Obrigada, tudo bem? Lilian. Tudo bem, tudo ótimo. Vocês trabalham no Instituto 5 Elementos. O que é esse instituto? O Instituto 5 Elementos, ele é um instituto de educação para a sustentabilidade. Então, durante 22 anos, né, ao longo desses últimos 22 anos, a gente trabalhou com educação para a sustentabilidade e educação ambiental em cidades, na cidade de São Paulo e cidades próximas aqui no entorno da região metropolitana. Poderia falar um pouquinho para a gente sobre essa área de atuação de vocês? Então, nós somos uma OCIP, né, e as linhas de atuação da organização vão desde atuar com educação ambiental dentro das escolas, então formação de professores, oficinas para crianças e jovens, oficinas em comunidades. Então, né? vocês têm um projeto que abrange um número gigantesco de pessoas. Então, tanto gestores, o corpo docente também. Sim, mas não é só isso. A gente também tem linhas de atuação voltadas a estimular a criação de políticas públicas para a educação ambiental, e aí o impacto de uma política aprovada fica para a cidade como um todo, né, para o Estado, às vezes dependendo do tipo de política que se está pleiteando, né? Também já trabalhamos com coordenação de centros de educação ambiental, né, que são espaços para trabalhar a sustentabilidade, mas é uma sala de aula ao ar livre, a gente fala, né, uma escola ao ar livre. Então, tem uma diversidade grande de ações, né, que ao longo desses 22 anos aí, o Instituto 5 Elementos desenvolveu. A gente também tem atividades do consumo sustentável e ação, então a gente tem uma publicação maravilhosa, né, que aborda a atualização da separação dos resíduos e como está a política nacional, né, de resíduos sólidos, a política nacional de educação ambiental, que é um pouco o que a Gabriela estava dizendo das políticas públicas, e outras, por exemplo, a respeito da merenda orgânica. Então, é um leque muito grande, né, de possibilidades. A gente trabalha dentro de escolas e fora de escolas, né? Todos os espaços a gente entende como espaços educadores. No olhar de vocês, eu vejo paixão pelo que vocês fazem. Esse despertar, ele aconteceu já desde da faculdade? Qual que é a formação acadêmica de vocês? Olha, esse despertar aconteceu muito da minha parte pela cultura popular. Então, quando eu ouvia uma música tradicional, né, ou lá do Maranhão, um Bumba Meu Boi, alguma coisa assim, aquilo me remetia muito, me trazia a natureza, isso já na minha adolescência. Minha primeira formação é em comunicação social, então eu fiz multimeios. E minha segunda graduação é em geografia. E eu fiz uma pós em ecologia e arte, e a ecologia e a arte que ajudou aí a nortear e trilhar esse caminho, assim, mais para a educação ambiental. Aonde que a arte entra? A arte, ela entra na estética de tudo que a gente produz, né? A estética da nossa educação envolve essa arte pela natureza, então a geometria sagrada, né, que a gente vê, né, em todos os elementos da natureza, essas formas mais onduladas, menos quadradas, até a confecção de uma horta, a criação de mandalas com sementes e pétalas, né, tinturas naturais. Então, tudo que traz a natureza, ela é inspiração, né? A arte e a natureza, elas são praticamente uma coisa só. A gente brinca que se não for bonito não é sustentável, se não for legal não é sustentável também, né? E aí também tem uma questão da criatividade. A gente trabalha muito com uma metodologia de criar junto com as pessoas com as quais a gente trabalha, co-criar, né? E a arte tem muito essa ideia da inspiração e da criação, né, da expressão. Então, a gente não chega com uma aula já feita, montada, um curso já amarrado. A gente gosta muito de ouvir o que as pessoas têm a contribuir, porque todo mundo sabe um pouco, né? E aí a gente, partilhando o saber,
construímos um projeto coletivo. Então, a gente também acredita muito que a troca de ideias é indiretamente muito importante, né, enriquecedora. Vocês comentaram que as aulas acontecem ao ar livre, uma sala de aula ao ar livre. Por quê? Então, a gente acredita que o aprendizado ele não precisa ser da maneira como a gente conhece na escola tradicional, né, em que a gente tem o saber e a natureza setorizado em matemática, ciências, português, né? Pelo contrário, a gente entrando em contato com a natureza, a gente percebe que ali a gente pode ver física, a gente pode ver arte, a gente pode ver geografia, né? No contato direto, né, com os elementos. Multidisciplinar, né? Química, biologia, português, língua portuguesa, poesia, haikai. Né? Como as escolas abraçam? É um desafio. Às vezes, a gente chega numa escola em que eles já estão, os professores, o corpo de gestor, preparadíssimos para dar esse pulo e falar assim, gente, então tá certo, a gente vai criar uma sala de aula ao ar livre aqui nessa escola para poder tirar as crianças, os alunos de dentro da sala de aula, né, e trabalhar a partir do contato direto com a terra, com as plantas, com as minhocas, né, com a água da chuva. Que delícia! E aí fica muito rico, porque a gente cria Rico o espaço. e divertido. Exatamente. É muito maravilhoso, né? Porque é um despertar, cada um em um momento. Então, a gente tem dinâmicas, atividades de integração com a natureza. Junto disso, esse resultado esperado, que é a transformação do espaço, né? Então, criar salas de aula ao ar livre, criar espaços educadores. Quando a gente não está na escola, a gente tenta proporcionar isso em praças públicas, né? Então, com atividades mesmo de revitalização de praças ou mesmo em espaços públicos para que isso aconteça em uma escala maior. Mas aí vocês vão por conta ou vocês convidam pessoas para participarem? Olha, no caso das escolas, né, a gente tem projetos, então a gente tem parceiros, sejam eles financiadores públicos, né, a parte de fundos públicos e parte de fundos privados. E em praça, na verdade, a gente adotou uma praça que fica em frente ao Instituto Cinco Elementos, lá na Lapa, e a gente revitalizou essa praça, né? E sempre quando tem alguns eventos junto dos hortelões urbanos e outros grupos, né, a gente também dá o nosso apoio. O Instituto Cinco Elementos fica na Lapa, mas vocês trabalham São Paulo todo e também, de repente, fora de São Paulo? É Brasil, né? Brasil. A gente teve um projeto que foi desenvolvido em Programa Energia Social, né, para sustentabilidade, 9 municípios, né, do Centro-Oeste, interior de São Paulo. Atualmente tem uma parceria também que a Mônica, que é a coordenadora institucional, acabou de voltar de Natal e fez também em Caxias do Sul, que é voltada... Um abraço para a Mônica. Voltado a consumo sustentável, ao tema da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, foi formação de professores e de agentes de saúde. Gente, quanta coisa! Fala um pouquinho para a gente. Então, ela foi fazer uma formação em parceria com a WWF, né, para professores e agentes de saúde sobre esse tema da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Porque é isso, a política vem e precisa ter o braço da educação ambiental para ensinar as pessoas como atuar de acordo com a política, né? Por isso até que a gente acredita muito nesse nosso trabalho. Mas aí, essa assistência é um projeto. Quanto tempo dura essa assistência? São sessões ou acontece ao longo do ano? Depende de cada parceiro, né? Então, no caso do parceiro da WWF, a gente está há um ano, né? A gente teve a criação de uma cartilha, né? Dessa questão da separação correta dos resíduos, de acordo com o plano municipal de cada município. Então, tem uma parte de diagnóstico, né? De criação de publicação, para depois ter a formação. Então, cada parceiro, a gente desenvolve um tipo específico de atividade, de acordo com a necessidade deles. Meninas, as escolas realmente levam a sério essa prática da coleta do lixo, da separação do lixo? Olha, o que vocês enxergam por aí? Porque sustentabilidade, ok, né? Eu pratico, todo mundo pratica. Em rede social, todo mundo pratica principalmente. Hashtag sustentabilidade. Sou sustentável. Mas o dia a dia, nas escolas, o que vocês enxergam? Olha, a gente vê que a escola ela é um pedacinho do mundo reproduzido ali naquele ambiente. Então, a gente encontra de tudo, desde pessoas que já estão fazendo a separação, que já têm o minhocário, por exemplo, em casa, até pessoas que, o quê? Não, minhoca, que nojo. Não, eu junto tudo porque eu não vou lidar com lixo,
né? Então, mesmo a gente, são educadores e tudo mais, mas são pessoas comuns também, né? E, então, é um pouco um pedacinho do que a gente enxerga pelo mundo. Então, de uma maneira geral, poucas pessoas já estão plenamente sensibilizados e fazendo a separação correta dos resíduos em casa, né, do que a gente percebe, né, desse diagnóstico que a gente foi percorrendo algumas escolas. Não podemos falar generalizando, né, mas do que a gente entrou em algumas escolas e conversou, são poucas pessoas ainda que estão de fato Mas aí fazendo. precisa também residências, né? O condomínios. A coleta, a separação existe, mas precisa acontecer a coleta. Não adianta você separar o lixo na sua casa, você desce e coloca, né, em cada resíduo corretamente, porém não existe a coleta. Sim. Então é um trabalho aí de muitas mãos, muitos braços. A gente percebe, né, a política nacional, ela vem numa tentativa de reorganizar a forma de como a gente consome e o que a gente descarta. A gente também percebe que nas escolas, por exemplo, a dificuldade é em articular a coleta e a separação correta. Como muitas escolas públicas, na verdade a grande maioria, essa parte dos resíduos é terceirizado, é uma função terceirizada, tem muita rotação, né, rotatividade de profissionais, o que dificulta, né, eles entenderem, aprenderem, né, e praticar, porque é uma coisa que é uma prática diária. Então, a gente vai aprendendo, né, como que separa, como que acondiciona. Então, qual é a forma mais correta de você separar e limpar o resíduo? A gente tem que levar ele sujo, né, destina sujo ou destina limpo? Tem muitas dúvidas. E a gente percebe que existe uma brecha entre a política e a prática, que é exatamente isso, que é a gente ensinar, né, ir de casa em casa, ir nos condomínios, ir nas escolas, ensinar todos os atores sociais a como separar corretamente para articular a coleta seletiva e aí sim a gente ter uma destinação correta dos resíduos, inclusive do resíduo úmido, que no caso é o nosso minhocário, né? O que tem aqui dentro? Aí dentro tem minhocas, tem humus de minhoca e tem um restinho de alimento, né? Algumas cascas de frutas. Então, no próximo bloco, a gente vai abrir com elas aqui. Voltamos já já. Voltamos a apresentar Mãozinhas que Fazem, programa de hoje. Leila e Gabriela aqui falando sobre sustentabilidade. E dentro dessa caixa, elas comentaram que tem minhocas. São de verdade essas minhocas? Vamos abrir para ver? Vamos sim. Meninas, por que vocês trouxeram minhocas? No que elas contribuem? O que tem a ver com sustentabilidade? Então, olha, as minhocas, elas, na natureza, elas têm essa função de decompor os restos orgânicos de uma floresta. Então, todas as folhas que caem, os bichinhos que morrem, os cocôs de passarinho, a minhoca ela vai se alimentar desses restos, né? E, com isso, ela gera um adubo para as plantas, né? Então, o cocô, as fezes da minhoca, é um adubo de excelente qualidade para as plantas. Aí, observando como a natureza trabalha, foi desenvolvido esse modelo de minhocário, né, que ele é ótimo para você poder ter na sua casa ou na sua escola. Ele é um modelo que você pode ter no seu apartamento. E a gente tem o minhocário justamente para fazer o que acontece na natureza. A gente pega os restos orgânicos, Não né? preciso colocar cocô de passarinho aqui dentro, se eu Se tiver quiser. minhocário em casa. Se Não, você aqui, quiser. olha, banana, casca de Então, banana. a gente pode pôr casca de banana. Eu soube que tem uma minhoca aqui que está prenha. Ó, ela é uma minhoca grávida. Como a gente descobre? A gente descobre que ela está grávida porque um dos anéis dela está muito inchadinho, que é o clitelo, que é o órgão reprodutor. As minhocas, elas são hermafroditas. Então,
as duas, elas precisam da troca genética, então as duas se acasalam e as duas ficam grávidas. Por que uma ponta é amarelinha, a outra é bem vermelhada? Olha, Tem nada a ver. geralmente, não, é porque ela está em contato ali com a terra, ela fica mais transparente. Quando ela entra em contato com a superfície, quando fica mais claro, ela tende a ficar mais vermelhinha, por isso que ela é conhecida como a minhoca vermelhinha ou californiana. Então, o clitelo, o órgão reprodutor dela, ele marca aonde está mais próximo da cabeça. Então, quando a gente brinca, né, se minhoca tem cabeça e minhoca tem rabo, sim, a minhoca tem a cabeça e a minhoca tem o rabo. Então, se a gente cortar uma minhoca ao meio, uma parte dela vai sobreviver, vai se regenerar e a outra não, que é a parte da cabeça. Olha que bacana. E também tem uma que você pegou aqui que tá... Ah, o ovinho, olha isso. E aqui tem esse ovinho, gente. Coloca mais pra Ovinho, frente, olha o tamanho. Ele é o tamanho de um caroço, de uma semente de tomate, de um caroço de goiaba. Então, é tão pequenininho e nesse ovinho tem cerca de 10 minhocas. Então, cada ovinho dá até 10 minhocas. Opa, é mesmo? É, por isso que é uma das coisas muito interessantes de ter um minhocário, além de uma composteira, né? Então, além de compostar os alimentos, a minhoca ela acelera o processo. Então, ela vai comer o alimento em decomposição, geralmente a casca de banana. Isso. Olha. A casca de banana, quando ela começa a apodrecer, é a hora que a minhoca começa a comer. Então, a hora que ela fica preta, é a hora que a minhoca come. Nossa, que bacana. E eu posso ter em casa, então, o minhocário. O que eu preciso para ter o minhocário? Precisa da luz do dia? Pode ficar tampado? Então, o que a gente precisa ter em casa para poder criar as nossas minhocas e destinar, então, os restos da cozinha para um local mais adequado que vai virar adubo? A gente pode ter esse modelo de minhocário, né, que é uma das possibilidades, né, que são 3 caixas, né, de plástico que se encaixam, mas elas se encaixam, olha, vamos tirar uma daqui? Precisa ter, são caixas, Caixas próprias plásticas. para minhocário. Porque Elas aqui não tá são furada próprias. essa. A gente que furaram. produziu isso. Então, olha só. A caixa de cima e a caixa do meio, elas têm furos, que são furinhos suficientes para que a minhoca possa transitar entre uma caixa e outra, que permite escorrer o biofertilizante, a parte líquida, né? A minhoca que é sai dessa caixa e vai para essa? Vai. Depois de um tempo, ela e depois faz vem essa... tomar banho. E essa terceira caixa, ela não é furada, ela tem aqui essa torneirinha, né? Porque isso daqui, Consegue ó, mostrar aí? Aqui, olha. é o biofertilizante, tá? Uhum. Você percebe, Lina, que não tem aroma forte, né? Não tem. Porque Tem cheiro isso de terra molhada, né? isso daqui é um fertilizante Cheiro de líquido. infância. Terra com chuva, né? É um fertilizante líquido que a gente precisa diluir ele em água. Então, é uma parte desse biofertilizante em 10 partes de água e a gente pode regar as plantas toda semana, que não tem problema. Vou levar para casa. E ele produz o suficiente para você tirar uma quantidade legal uma vez por semana ou a cada 15 dias. Tá? Isso se você colocar os restos orgânicos de maneira adequada. Então, o que a gente pode colocar no minhocário? Coisas que não sejam ácidas, nem cozidas e nem de origem animal. Tá? Então, casca de laranja, casca de mexerica, casca de limão, evita de colocar. Não coloca. A de limão nunca. A de laranja só se você deixar secando ao sol e depois coloca, porque desequilibra. Fermenta, fica muito quente, fica muito ácido, não é bom. Junto com os restos frescos que vêm da cozinha... O que são esses aqui? É São folhas? importantíssimo a gente colocar sempre... Só para recapitular. Primeiro, Tá. essa daqui, é essa caixa. Isso. Aí a minhoca desce, dá uma volta na segunda. Então, ó, para recapitular, Isso. exatamente. As 2 primeiras caixas, elas são iguais. Então, elas vão ter aqueles furos maiores, que a gente usou uma furadeira, broca 6, para furar, para ter um buraco grande para a minhoca poder transitar sem problemas. A tampa, ela precisa ter furinhos. Bem pequenininhos, porque a minhoca não pode sair, mas tem que passar o ar. A minhoca ela precisa dessa troca, né? Como qualquer processo de decomposição tem calor e tem a questão de oxigênio, de outros gases, é importante ter essa troca gasosa. Outra coisa, então as 2 primeiras caixas, elas têm os furos grandes e a terceira caixa, é importante que ela não tenha nenhum furo além do furo da torneirinha. Uhum. Então a gente usou aquela torneirinha que é a torneirinha de filtro de barro, né, que a gente compra em qualquer casa de construção.
Então é mostrar necessário aqui, Thalita, a ter a torneirinha. Por quê? Porque a torneirinha facilita a tirada do líquido que a gente chama de biofertilizante. Ele é diferente daquele chorume que é misturado, né, o lixo, tudo. Por quê? No minhocário, a gente coloca tudo controlado. Como a Gabriela estava dizendo, né, a gente não vai colocar frutas cítricas, a gente não vai colocar alimentos temperados nem cozidos, fazendo com que esse produto, né, que é gerado do minhocário seja muito rico e muito nutritivo. E o que tem ali no balde? Exatamente. Essa é a parte principal do minhocário. Importantíssimo. Vamos só acelerar que a gente já está estourando o tempo. Porque assim, aqui. olha, junto com os restos úmidos que vêm da cozinha, a gente precisa colocar os restos secos, que pode ser serragem, pode ser folha seca que a gente pega no quintal. Se a gente coloca só os restos da cozinha, vai gerar uma umidade muito grande e aí o minhocário vai ficar desequilibrado, vai cheirar mal, né? E as minhocas provavelmente vão fugir porque vai estar muito úmido, muito quente, tá? Então, assistindo a TV, passa uma minhoca do seu lado. Já pensou? Bacana. É bem por aí. Então, depois que você coloca uma camada dos restos úmidos da cozinha, você sempre cobre com uma camada dos secos, tá? Então, e aí o minhocário funciona dessa forma. Você faz tipo uma lasanha, né? Põe o úmido, cobre com o seco. Põe o úmido, cobre com o seco. E as minhocas dão conta de ir passeando por entre esse resíduo e se alimentando e decompondo. Quando encher essa caixa, ela vem para o meio, tá? E a caixa do meio que estava vazia vem para cima, e aí você passa a encher a caixa que estava vazia. No período em que você está enchendo a caixa vazia, a do meio que estava cheia vai ser transformada em humus. Então, depois de um mês, mais ou menos, é o tempo que a minhoca precisa para transformar todo esse conteúdo em humus, né? Então, depois de um mês, o que você vai ter? Vai ter a caixa de cima cheia, né? E a caixa do meio só com humus. Que aí você vai retirar esse humus, jogar nas suas plantinhas. Então, isso é legal, porque estimula a cultivar as plantinhas em casa, né? E esvazia a caixa do meio e faz a troca novamente. Perfeito. Tá? Eu tenho certeza que falta muito para vocês falarem a respeito. Posso ter o contato de vocês podem dividir com os telespectadores. Claro. Agora, né, a gente está como consultora do Instituto 5 Elementos, então podem entrar no site do Instituto, www.5elementos.org.br, e também nós podemos disponibilizar nossos e-mails pessoais, que é leila.vendrameto@gmail.com e gabuaraca, tudo junto, com K, @gmail.com. Considerações finais? Olha, a gente fica muito feliz de poder partilhar isso. A gente acredita muito que o mundo precisa mais dessas tecnologias, dessa parte criativa, de que a gente pode interferir na natureza de forma positiva e não só destruindo, o homem destruindo a natureza. Não, tem muita coisa boa que dá para a gente fazer em casa e as crianças adoram. Adoram, né? muito Adoram bem. as minhocas. Meninas, super obrigada pela presença de vocês. Na semana que vem, voltamos com o programa Mãozinhas que Fazem. Escreva para a gente, contato@mãozinhasquefazem.com.br. Viu como é bacana agora também ter o minhocário em casa? Façam para sua filha ou para o seu filho. Tchau, tchau.